Fala pessoal, professor Plínio Vilela aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre projeto de interface com o usuário dentro do contexto de engenharia de software. Fica ligado aí. Então, lá, projeto de interface com o usuário dentro da engenharia de software. Com o desenvolvimento da tecnologia, os sistemas foram ficando cada vez mais complexos e difíceis de ser usados, né? Se a gente pensar até mesmo no computador em si, lá no começo, quando a gente começou a ter computador para resolver problemas para a gente, eram só algumas pessoas específicas que mexiam com o computador, não era um negócio que era usado pela maioria das pessoas. Com o passar do tempo, esses produtos começaram a ficar mais acessíveis para o usuário comum, para a pessoa normal, né? E aí, esse embate aí na comunicação entre o sistema e o usuário começou a ficar cada vez mais complicado, né? Então, ó, se você olhar aí nesse slide, a gente tem que... Bom, hoje em dia todo produto de alta tecnologia exige algum tipo de interação com o ser humano, isso aí é normal, né? Então a gente tem que pensar nas questões de usabilidade. O que vem a ser usabilidade? É uma medida qualitativa de quão fácil é, né, e quão eficiente é a interação do sistema com o ser humano. Então, quanto que esse ser humano consegue utilizar os recursos do sistema oferecido. A preocupação com melhorar a usabilidade dos sistemas já é antiga. Desde a década de 80 aí, já se tinha esse tipo de preocupação. Em 1988, o Donald Norman já dizia: para criar tecnologia que se adapte ao ser humano é necessário estudá-lo. Mas hoje temos a tendência de estudar apenas a tecnologia. Como consequência, exige-se que as pessoas se adaptem à tecnologia. Então é chegada a hora de inverter essa tendência e fazer com que a tecnologia se adapte às pessoas. Então esse é um conceito importante, fazer com que a tecnologia tente resolver os problemas das pessoas, né? Se adapte a como a pessoa vai usar aquilo, e não o contrário. Quase 10 anos depois, o Mandel publicou um livro com algumas regras sobre a interação do usuário com o sistema, né? O Regras de Ouro do projeto de interface. Essas regras são bem gerais, mas são extremamente importantes. Então, a primeira é deixar o usuário no comando, não deixar o usuário conduzir a interação com o sistema e não o contrário. Reduzir a carga de memória necessária para o usuário interagir com o sistema, ou seja, se o usuário tiver que ficar lembrando de um monte de coisa para poder utilizar o sistema, não é legal. E tornar a interface consistente, ou seja, algum tipo de ação que é comum no sistema, em várias partes do sistema, deve ser feito de um mesmo jeito, de uma mesma maneira. Então eu já vi sistemas que foram construídos ao longo de muitos anos que pedaços do sistema definem a interação de um jeito e o mesmo tipo de interação em outra parte do sistema é feito de outro jeito, não faz sentido nenhum. Tá? E acabou acontecendo isso porque foi desenvolvido por pessoas diferentes em épocas diferentes, tá? Sem tomar o cuidado de manter a consistência nessas coisas. Como que o usuário realmente gostaria de interagir com o sistema, né? Então, se você perguntar para um sistema, ele pode dizer algo do tipo: ó, o que eu realmente gostaria é de um sistema que lesse a minha mente. Então, o sistema saberia o que eu quero fazer antes mesmo de eu ter que fazer. E isso me facilitaria tremendamente a vida. Tá certo? Então parece engraçado isso, mas se você for pensar, faz sentido. O que eu quero é que o sistema, não nesse nível, né, mas o que eu quero é que o sistema esteja ciente da ação que eu quero fazer e me permita chegar a concluir a minha ação, a me ajudar a concluir essa ação de uma forma que ele entenda esse contexto. Tá? Então, por exemplo, uma mensagem de erro, ela deve estar vinculada ao contexto, não pode ser geral. Tá? Então, dependendo da ação que eu estou tentando executar, eu tenho uma interação que é específica para aquela ação, uma ajuda que é específica para aquela ação. Então, existem sistemas que realmente eles te ajudam a fazer. Então, se você começa a errar alguma coisa, ele vai te dar um alerta e falar: você está tentando fazer tal coisa, então é assim, por esse caminho. Como se fosse uma ajuda, um help interativo ali, né? Dependente do contexto. Então isso é bastante interessante e é possível se desenvolver assim. Tá? Então lá, a maioria das limitações e restrições impostas por um projetista destina-se a simplificar o modo de interação. Mas simplificar para quem? Então existe um esforço aí na simplificação dos modos de interação, mas na maioria das vezes essa simplificação é feita para facilitar
a implementação daquilo. Tá? Então, se a gente pensar hoje em dia, existem IDEs e ambientes de desenvolvimento que facilitam a construção de interface com o usuário. Né? Então, é o arrastar componente e tal para construir interface com o usuário. Então, a interface, os componentes de interface são relativamente padronizados, mas isso não significa que eles são bons. Né? Existe um trabalho muito grande por trás para realmente deixar a interface com o usuário adequada. E como deixar o usuário no comando? Alguns princípios de projeto para facilitar esse tipo de coisa. Então, lá, definir modos de interação para não forçar o usuário a realizar ações desnecessárias ou indesejadas. Tá? Então, é como se o sistema mudasse de contexto. Se eu estou fazendo um determinado tipo de operação, por exemplo, aqui, ó, eu estou no modo de revisão ortográfica de um editor de texto. Então, todo o menu, todos os helps, toda a ajuda de interação está voltada para ajudar a pessoa a fazer revisão ortográfica. Né? E aí isso tudo muda se eu tiver no modo de edição do texto. Tá? Então o sistema tem que se ajustar à interação que eu estou fazendo. Isso não é fácil de implementar, né? Tem um custo muito grande aí. Então por isso que essas coisas não aparecem de forma muito comum. Não é muito comum eu ter isso em sistemas. Por quê? Porque muitas vezes se eu estou fazendo um sistema para vender para um cliente específico, essas coisas é como se fosse construir esgoto, né? Encanamento, assim, que a pessoa não vê. Né? Dá um trabalho violento, aumenta o custo de forma violenta, mas no final das contas eu não estou implementando nenhuma funcionalidade nova na lista de funcionalidades que o cliente me pediu. Tá? Então esse tipo de coisa tem que ser feita e vai ser feita, tem um custo, mas tem que se analisar qual é o objetivo daquele sistema, para quem que ele vai ser entregue, e isso tem que ser negociado a priori. Eu também posso permitir interação flexível, né? Claro que dependendo de quando isso fizer sentido. Então eu posso ter sistemas que a interação é feita através de teclado, outros através de comando de voz, mouse, gestos e etc. Então eu avaliar o ambiente onde o meu sistema vai ser utilizado, ou o usuário que vai utilizar o meu sistema, vai me permitir definir formas de interação, a forma de interação mais adequada para ele. Né? Permitir que a interação possa ser interrompida e desfeita. Então, posso dar um pause em algum tipo de interação no meio para fazer algum outro tipo de ação e depois voltar. Né? Também, em geral, é interessante ser possível fazer isso. E ser desfeita, voltar para um estado inicial ou anterior a uma certa interação. Simplificar a interação à medida que o usuário fica mais avançado, mais experiente. Então, permitir que ele customize coisas, ele transforme o sistema lá para ficar mais adequado à habilidade que ele ganhou. Né? Ocultar detalhes técnicos do usuário casual. Então, o usuário usa só de vez em quando, ele não precisa ficar sabendo coisas do sistema operacional, que eu estou gravando um arquivo, nome do arquivo, coisas assim. Tá? Então, simplificar essa interação. E projeto para interação direta com objetos na tela. Então, se eu vou, sei lá, o exemplo clássico eu vou jogar um arquivo, vou deletar um arquivo, então eu arrasto o íconezinho que representa aquele arquivo para a caixinha para a latinha de lixo. Mas coisas parecidas com isso também são interessantes, claro que dependendo da quantidade de ações que vão ter. Se for fazer isso com muitos arquivos, é melhor ter um tipo de busca que seleciona todos e joga todos de uma vez. Então depende um pouco da necessidade. Regra de ouro para diminuir a carga de memória do usuário. Então a interface com o usuário bem projetada não sobrecarrega a memória do usuário. Então aqui essa é uma regra de ouro, ou seja, uma regra importante que deve ser seguida em todo o sistema, e muitas vezes mesmo o aluno, quando está desenvolvendo o sistema, esquece de pensar nisso. Né? Então, por exemplo, o sistema lá que vai verificar, sei lá, cadastrar um usuário, consultar um usuário, um cliente do sistema. Ao invés de permitir que a busca seja feita pelo nome do cliente e tal, não, tem que digitar o CPF do cliente. Então é praticamente impossível eu lembrar de cabeça o CPF do cliente, eu vou ter que consultar em algum lugar, né? Então isso dificulta o uso do sistema, e eu vejo isso acontecer com muita frequência. Então o melhor seria, por exemplo, dependendo da quantidade de clientes e tal, dar um menu drop-down,
ou uma combo box, né, não menu, combo box, drop down, ou mesmo permitir que eu digite parte do nome e preencha o resto, me traga opções para eu selecionar com o mouse. Né? Então, assim, pensar em formas de interação que facilitem a utilização do sistema. São coisas básicas, por isso são chamadas aí de regras de ouro. Então, quanto mais eu tiver que lembrar de alguma coisa para poder interagir com o sistema, maior vai ser a chance de eu errar. Tá? E mais chato vai ser utilizar o sistema. Reduzir a necessidade de memória recente, então ações, entradas e resultado, fazer o próprio sistema lembrar de coisas. Uma funcionalidade que eu acho bastante interessante aí é, por exemplo, você está se cadastrando em algum lugar e o sistema te manda um SMS com o código para comprovar que você realmente é dono daquele número de celular ou algo assim. Tá? Então, no telefone, quando você recebe esse SMS, ele percebe que ali é um código, é um número, ele já coloca para você. Você quer usar esse número para interagir, você não precisa sair do aplicativo que você está mexendo e ir para onde você recebeu o SMS para anotar aquele número e voltar. Tá? O próprio celular já te dá lá, ó, você quer usar esse número aqui que você acabou de receber por SMS. Então é uma funcionalidade interessante, né? Que você só clica lá e pronto, ele já usa aquele número. Tá? Então, esse tipo de coisa que é interessante, permitir que o sistema lembre das coisas, pegue informação para ser usada e tal, sem que o usuário precise lembrar. Então, utilizar defaults significativos, né, com valores significativos, para o usuário não ter que ficar mexendo, mudando. Atalhos intuitivos, né, então, em geral, usar a primeira letra do comando, né, do menu para ser utilizado e tal, como atalho. Layout visual da interface que esteja baseado em metáforas do mundo real. Então, de alguma maneira, fazer lembrar. Então, o exemplo aqui já é meio antigo, mas eu vou preencher informações sobre transação bancária, eu coloco lá num formatinho como se fosse o cheque. Um ícone vai ser um ícone de pagamento, ser um cifrão, por exemplo, um cartão de crédito, né, para facilitar esse tipo de associação. Revelar informação de maneira progressiva, tá? Então isso aqui também é bastante interessante. Significa o seguinte, se de forma hierárquica, né, progressiva e hierárquica. Então eu mostro um primeiro nível de informação. E aí, à medida que eu vou me interessando por alguma coisa específica que está nesse primeiro nível, aí sim o sistema vai mostrando mais informação detalhada, ele vai fazendo vai navegando dentro dessas informações e mostrando mais detalhes, né, de forma hierárquica, ao invés de mostrar tudo na tela, dificultando a visualização. Seria, por exemplo, estou lendo um livro lá, eu posso me perder na sequência de seções e subseções, eu não lembro qual que era, dentro de qual subseção que eu estou. Tá? Se fosse hierárquico, eu iria abrindo aquilo aos poucos e vendo, assim, mantenho o contexto da navegação de forma mais clara. Tornar a interface consistente, isso aqui também é interessante, né? As informações visuais são organizadas de acordo com regras de projeto, mantidas ao longo de todas as exibições de tela. Então eu já vi sistema, como eu já tinha dito, que vai mudando a forma de interação, mudando a posição de botões ou menus. Então, por quê? Porque o sistema foi sendo construído ao longo do tempo e novos desenvolvedores foram fazendo de jeito diferente. Fica um caos, né? Mecanismos de entrada são restritos a um conjunto limitado, que é usado de forma consistente por toda a aplicação. Então, ao invés de, toda vez que eu vou consultar alguma coisa, eu uso um combo box, né, ao invés de ficar usando várias formas diferentes para fazer o mesmo tipo de ação. Aí, deixar um número diferente de mecanismos de interação limitado e usar de forma eficiente, cada um para o seu uso mais correto. Mecanismos de navegação para passar de uma tarefa a outra são definidos e implementados de maneira consistente também, para zerar ou link ou menu, item de menu. Então, princípios de projeto para tornar a interface consistente. Né? Permitir ao usuário inserir a tarefa atual em um contexto significativo. Isso é importante, o usuário tem que o tempo todo estar ciente de onde ele está, o que ele está fazendo. Tá? Então, esse é outro problema que eu vejo em projetos feitos por alunos, né? Eu estou fazendo, sei lá, inserindo alguma coisa. Então eu clico e vou para uma outra tela. Só que nessa outra tela não tem nada para me lembrar que ali eu estou fazendo uma inserção de um novo cadastro, por exemplo.
Então, dependendo, claro que é um exemplo meio bobo, mas coisas desse tipo, o usuário pode se perder. O que eu estou fazendo mesmo? Como que eu volto para a tela inicial? Então ele perde contexto de em que nível de hierárquico que ele está. Ele nem sabe direito como que ele volta. Né? Então esse tipo de coisa é importante, precisa ser mantido um contexto e eu preciso ter, esse contexto tem que ser significativo, né, para todas as telas. Naquela tela tem que dizer o que ele está fazendo. Tá? Então lá, tipo, alguns jeitos de fazer isso, né? Título da tela, ícones, gráficos, cores, que permite ele reconhecer onde que ele está. Se eu tiver vários produtos dentro de uma linha de produtos, né? Então isso aqui é para empresas que têm vários aplicativos e tal. Então se você tem uma linha de produtos mesmo dentro do mesmo grupo, que a interação seja consistente entre eles. E manter modelos que são de interação tradicionais, né, já consagrados. Então, sei lá, Alt S para salvar. Assim. Então, é o mais comum. Então, mantenha o que já é mais comum para dificultar menos o aprendizado do usuário no seu sistema. Então, um processo geral aí de análise e projeto de interface. Né? Então, eu tenho que criar vários modelos, né? Então, tem diferentes modelos de função do sistema. Em geral pensando sobre uma visão externa, então quando eu estou projetando a interface com o usuário, eu estou mais preocupado ali com uma visão externa. Né? Então, pensar nas tarefas orientadas à interação humano-computador necessárias para alcançar as funções do sistema. Então, o que o usuário vai fazer, ou o que o usuário pode fazer no sistema. Né? Considerar questões de projeto que se aplicam a todos os projetos de interface, que são essas regras de ouro aí. Utilizar ferramentas para prototipação, implementar um modelo de projeto e avaliar, fazer a avaliação para algum usuário. Então seria um processo geral aí para fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que as pessoas não fazem muito, mas que é interessante fazer, né? Pensar no usuário realmente final do seu sistema antes de projetar a interface do sistema. Então, assim, quem é que vai usar? As pessoas que vão usar têm alguma faixa etária específica, um gênero específico, tem algum comprometimento físico ou cognitivo específico, qual que é o nível de educação formal dessas pessoas, formação, né, se tem algum contexto cultural diferente, vai ser usado em um determinado país, uma cultura específica, né, origem étnica diferente, que tipo de motivação, para que ele está usando aquele sistema, metas pessoais, personalidade. Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de projetar a interface. E outra coisa interessante aqui é o modelo mental, né? Sobre o ponto de vista do usuário, o que o usuário imagina que aquele sistema faz? Tá? Então, é interessante entrevistar alguns possíveis usuários para que eles expliquem. O sistema desse tipo vai fazer o quê? Sobre o seu ponto de vista. Né? Então, às vezes, o que você estava imaginando que é o ponto de vista do usuário não é exatamente aquilo. Por isso é interessante conversar com usuários sobre isso, ou potenciais usuários. Né? Ok, então a análise de usuário deve envolver coisas do tipo, perguntar que tipo de usuário que é, em termos de se ele é profissional treinado para fazer aquilo, técnico, né? Ou se é alguém do setor administrativo, pessoal de chão de fábrica. Então, dependendo do tipo de pessoa que vai usar, tem diferentes tomadas de decisão. Nível de educação formal, se os usuários são capazes de aprender só com material escrito ou vou precisar de treinamento presencial, assim, ou falado, né? Faixa etária e o que acontece se o usuário cometer um erro. Né? Então tem que ver o nível de proteção que eu vou colocar dependendo da gravidade que for o usuário fazer alguma coisa errada no sistema. Análise e modelagem de tarefas. Né? Então, que trabalho o usuário vai realizar em circunstâncias específicas, a sequência, quais tarefas e subtarefas serão realizadas à medida que o usuário desenvolve esse trabalho, os objetos do domínio do problema específicos que o usuário vai manipular à medida que o trabalho é desenvolvido, sequência de tarefas, o fluxo de trabalho e a hierarquia de tarefas. Tá? Então, eu coloquei aqui para dar uma olhada em BPMN, Business Process Modeling Notation, porque essa notação é interessante para representar a sequência de ações e entrada e saída de coisas e tal. Então, depois dá uma olhada nisso aí que é interessante para esse contexto, usar isso para representar essa sequência de atividades. Né?
Diferentes tipos de dados aparecem em regiões da tela consistente, então aqui já é análise de conteúdo, né? Também faz parte da análise de interface. O que está aparecendo lá? Tá? Então, diferentes tipos de dados em regiões diferentes da tela, identificação apropriada para esses tipos de dados diferentes, saídas gráficas são apresentadas em escala, ou seja, ela reduz ou aumenta dependendo do tamanho da tela, como serão usadas cores para melhorar o entendimento, como serão apresentadas mensagens de erro e alerta. Então, aqui já é uma questão de analisar o conteúdo apresentado na interface. Análise do ambiente de trabalho, então aquela ideia de analisar onde que o sistema vai ser utilizado, então analisar o ambiente físico mesmo e cultural do ambiente de trabalho. Tá? Então a ideia é, sei lá, verificar se a interação do sistema é medida de alguma forma, se o usuário é avaliado, né, pela interação dele com o sistema, seja por tempo, por número de transações realizadas, por número de erros cometidos. Usuários vão precisar compartilhar informação para tomar decisão entre eles. Como será oferecido o suporte ao usuário, se vai ser presencial, por telefone, alguma coisa assim. Então, lá, etapas comuns no modelo de projeto de interface. Então, definir objetos e ações de interface, operações, que tipo de operações vão ser realizadas. Identificar eventos, ações de usuário que farão o estado da interface do usuário mudar. Descrever a representação de cada estado. Indicar como o usuário interpreta cada estado a partir de informações fornecidas por meio da interface. Então, isso faz parte aí do projeto de interface e aparece nesse tipo de modelagem. Outras questões que podem ser levantadas em relação ao projeto de interface são questões gerais aí, né? Então, lá, tempo de resposta. Então, o tempo de resposta tem que ter uma duração adequada, claro, ao tipo de ação realizada. Então, não pode ser tipo longo demais. E ter uma baixa variabilidade, né? Então, se eu estou fazendo uma mesma ação, ela tem que demorar mais ou menos o mesmo tempo toda vez que eu realizar aquela ação. Claro que também depende de como carregado vai estar o computador e tal, mas considerando que as outras coisas que estão rodando no computador não estão influenciando, ele tem que ter a mesma duração. Recursos de ajuda, então, de preferência dentro de um contexto. Então, é ruim você ter mensagens padronizadas que não te trazem nenhuma informação, né? Então, tem que trazer, a ajuda tem que ser vinculada ao contexto de operação que o usuário está naquele momento. Tratamento de erros, então descrever o problema com uma linguagem acessível ao usuário, tem que entender qual que é o erro. Fornecer conselhos construtivos, ou seja, como que ele lida com aquele erro. Se houve alguma consequência negativa daquele erro, informar. Então, um arquivo pode estar corrompido, né, algum tipo de cálculo pode não ter sido feito para que o usuário consiga verificar aquilo. Acompanhado de algum sinal audível, né, ou visual sobre o erro. E, por último, aqui outro tipo de questão, atribuir nomes e comandos e menus que sejam adequados, nomes interessantes, né? Então, tomar cuidado com o nome que você dá a algumas coisas, e o ideal é que os nomes estejam dentro do contexto mesmo de utilização real daquele usuário, então do mundo real. Então, se ele chama um negócio de uma coisa e o sistema também usa aquilo, que o nome seja o mesmo. Então, são várias questões aí de projeto de interface. Eu vou disponibilizar para vocês, aqui no link, na descrição, né, um link para uma palestra de um jornalista do New York Times, chamado David Pong. E ele fala bastante sobre essa questão, tem uma palestra que ele fala sobre simplicidade de interfaces, né, um sistema mais simples, em geral, é melhor. A palestra foi dada no TED, não tem a legenda em português, dá para vocês acompanharem. E é uma palestra bem interessante, tá? Então vou pôr aqui para vocês assistirem também. Valeu? Até mais então. Tchau, tchau.